Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 4, Seja um canal da graça de Deus. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, Apóstolo, Dispensador da graça de Deus. Quinta-feira, ler com oração Efésios, capítulo 3, versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A revelação do mistério de Deus e de Cristo. Como vimos, o apóstolo Paulo era um dispensador da graça de Deus. Vamos seguir seu modelo sendo fiéis dispensadores? Pois apesar de ele se considerar o menor dos apóstolos, como que nascido fora de tempo, aprouve a Deus chamá-lo. Por um lado, ele era o dispensador da graça de Deus, por outro, ao dispensar a graça de Deus, a própria graça foi trabalhada nele. Vamos trabalhar dessa forma? Mas se não há cansaço. Como dispensador da graça de Deus, a Paulo foi revelado o mistério descrito nos 2 primeiros capítulos de Efésios. No capítulo 3 lemos: segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Versículos 3 e 4. Esse mistério, em outras gerações, não foi dado conhecer aos filhos dos homens. Sendo o mistério de Deus, só Deus pode revelar. Se é o mistério de Cristo, só Cristo pode revelar. Por isso Paulo disse: quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Versículo 4. Em Mateus capítulo 16, o Senhor perguntou aos discípulos sobre quem o povo dizia ser ele. Versículo 13. Por não estar satisfeito com a primeira resposta, visto que fora sem revelação, Jesus quis ouvir a resposta de seus próprios discípulos. Pedro então respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 16. Tal resposta satisfez o Senhor Jesus, que exclamou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 17. De acordo com os versículos 18 e 19, é como se Jesus dissesse: Pedro, meu Pai quis revelar a você que eu sou o Cristo, o ungido, para executar seu plano. Sou o Filho de Deus, e mediante a minha vida produzirei a igreja, edificando-a com vida. Quem revelou esse mistério a Pedro, em Mateus 16, foi o Pai. Então o mistério de Deus é revelar Cristo. E o mistério de Cristo, qual é? É tudo o que foi revelado nos capítulos 1 e 2 de Efésios. O mistério de Cristo é a igreja como corpo de Cristo, a família de Deus, a obra-prima de Deus. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sobre a pedra angular que é Cristo, o qual é também a pedra de remate. Por fim, Deus obterá, por meio desse ministério, o lugar de habitação no Espírito. Esse é o mistério de Cristo. Esse mistério foi revelado apenas no Novo Testamento, e os apóstolos são os enviados e comissionados por Deus para executar, com sua autoridade, o plano de Deus. Isso é gerenciar seu plano até que a edificação da igreja seja finalizada. E essa edificação permite a inclusão dos gentios. Quando cremos, somos admitidos, juntamente com os judeus crentes, para sermos todos a herança de Deus e herdarmos a Deus como nossa herança, conforme Efésios capítulo 3, versículo 6. Ao ser selados com o Santo Espírito da promessa, passamos a ser patrimônio de Deus, Efésios 1,13,
É um selo invisível, porém reconhecido pelos anjos. Ninguém mexe com você, pois você é propriedade particular de Deus. Todavia, Deus não está contente apenas com a primeira posse, com o primeiro selo com o qual fomos marcados. Por isso, Ele quer continuar tomando posse de nós, selando-nos todos os dias por dentro e por fora. Essa é a garantia de que Deus é nossa herança. E o Espírito com o qual fomos selados é apenas uma amostra de Deus, para que um dia tomemos posse dele plenamente, quando então exultaremos como Pedro, com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, parte B. Pergunta de hoje: a quem Deus quer revelar seu mistério? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.